Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo, tá? Pra estar ajudando vocês de alguma forma, tá? Em questão do ponto da massa, do pão, tá? Tanto do pão, como da cuca, como de um bolo, tá? Utilizando o fermento natural, tá? Aqui no nosso canal tem vários tipos de fermento natural, tá? Eu tô sempre compartilhando receita aqui no canal de como você tá iniciando e como você pode estar fazendo também as receitas, tá? Do seu fermento natural e utilizando o fermento natural, tá bom? Então, hoje eu quero chegar bem ao ponto aqui pra vocês de como vocês identificar o ponto certo da massa de vocês, tá? Então tem algumas pessoas que estão com essa dúvida e aí eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, 3 erros, tá? Que acabam acontecendo com o ponto da massa, né? E algumas pessoas estão tendo muita dificuldade, então o primeiro ponto, tá? A dica número 1 que eu quero compartilhar com vocês é a quantidade de farinha de trigo, tá? Algumas pessoas acham que sabe, mas na verdade tem uma certa dificuldade, tá? Em acertar o ponto da massa, tá? Não é todo pão que vai levar a quantidade de farinha de trigo até não grudar mais nas mãos, tá? Tem aquele pão que ele vai ficar com a massa mais mole, tá? E tem aquele outro pão que ele vai ficar com a massa que não vai pegar nos nossos dedos, né? Que é direto, eu faço pra vocês aqui, compartilho com vocês as receitas, né? E a maioria delas não gruda na mão, tá? E aí eu vou dando ponto ali na massa, né? E aí ao ponto da massa que não grude mais nas mãos, tá? Eu vou estar aqui falando 2 tipos de pães, tá? Um diferente do outro. O pão sovado, tá? Ele é um pão que a massa dele fica mais mole, tá? Mais pegajosa do que o pão normal, tá? O pão normal que eu falo é aquele pão que é o pão de forma, tá? O pão de forma, ele não é para ficar com aquela massa pegajosa, aquela massa um pouco mole, né? Ele é para ficar com a massa mais durinha, né? Que não pegue mais, não grude mais nas nossas mãos, tá? Quando você vai estar ali sovando ela, você vai modelar, entendeu? Então aquela massa não vai grudar mais nos seus dedos, tá? O segundo requisito que estamos sempre errando é na questão do tempo, tá? A questão do tempo, por quê? Porque às vezes você vê uma receita, tá? E aquela receita não bate com o tempo da receita ali que você fez, né? Vamos supor, a receita que a Luana fez demorou, vamos supor, 12 horas. Porque como é fermentação natural, então a fermentação é bem mais lenta. Então por isso esse longo tempo, né? 12 horas foi a receita de Luana. Mas a minha tá demorando mais. Então aí você tem que ver o clima da sua região, tá? Se tá quente, se tá frio. Aqui em Brasília hoje tá bem nublado, né? Choveu um pouco. Então, se eu fosse fazer pão hoje, o pão com certeza a fermentação dele seria bem lenta, tá? Por conta que tá mais frio. Mas se você mora em um lugar que tá mais quente, então a fermentação é bem mais rápida, tá? Então, esse aí é o ponto. A segunda dica que eu quero estar deixando aqui pra vocês, tá? Que algumas pessoas têm dificuldade, tá? É com o tempo, tá? Temos que ter a noção do tempo. Muitas das vezes você pensa que a receita vai ser a 15 horas, vamos supor, mas ela vai ser mais, tá? Então, tem várias coisas, tá? Que pode pode diferenciar, tá? A sua receita pra minha. É a mesma receita? Mas às vezes pra mim é mais rápido do que pra você. E muitas das vezes pra você é mais rápido do que pra mim. Isso vai depender do nosso clima, vai depender do tipo de farinha que você tá utilizando, a potência do seu fermento, tá? Então várias coisas vai estar diferenciando uma receita para a outra, tá bom? Um jeito de fazer para o outro. O terceiro ponto que eu quero estar deixando aqui para vocês
é o fermento, tá? Muitas pessoas também têm muita dificuldade em... acaba errando o ponto da massa, tá? Pelo fato do seu fermento, tá? Muitas das vezes o meu fermento é melhor do que o seu, ou o seu fermento muitas das vezes está melhor do que o meu. Quando eu falo em questão de melhor, não é a questão de ser melhor, é a questão de teu fermento tá mais forte do que o meu, ou o meu fermento tá mais forte que o seu, tá bom? Então, muitas das vezes o meu fermento, ele chega ao pico, tá? Se for o fermento levain, se for o fermento de litro, fermento de batatinha, o fermento de inhame, o fermento de batatinha com trigo, tá? Que eles são bem parecidos, eles têm um jeito bem parecido de se comportar, tá bom? Então, a terceira dica é sempre analisar o seu fermento, tá? Muitas das vezes o erro não tá na sua farinha de trigo, o erro não tá nos seus ovos, o erro não tá no seu leite, na temperatura do leite, tá? Não tá no clima, e sim no seu fermento, tá? Então, observar bem o fermento é uma dica maravilhosa, tá? Principalmente que eu falo para vocês sempre fazer a esponja, porque a esponja ela é como se fosse um termômetro para você ver se o seu fermento tá bom ou se o seu fermento tá fraco, se o seu fermento tá forte, tá? Então, a esponja é um índice muito bom, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, vocês comentam, compartilham, tá bom? E espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários, que eu vou ler todos e comentar, tá? Tá respondendo todos os comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!